Olá, Goriano, tudo bom? Vamos dar continuidade então ao nosso curso de neuropercepção, dessa vez tratando de uma das aulas mais interessantes do módulo todo, que é a consciência e outros conceitos importantes para o entendimento da neurologia. Bom, inicialmente, vocês têm que entender que a consciência ela vai ser uma somatória, né, de funções, né, na verdade, do encéfalo. Então a gente coloca funções superiores e as funções cognitivas. Então tudo que o indivíduo pensa da sua realidade, de si mesmo, da situação em que ele está agora, ou seja, de si mesmo e de seus arredores, é a consciência, certo? E qual é a estrutura importante para a formação dessa consciência? Primeiro, vocês têm que entender que a consciência, de maneira geral, ela vai advir, né, da junção de fibras, certo? Com a formação reticular. Então, tudo aquilo que a gente tinha visto no tronco encefálico vai ser importante, né? Tudo que não é via e trato é formação reticular, e isso que vai ser um componente importante para a consciência, que nada mais nada menos vai ser essa noção, né, que o indivíduo tem de si e dos seus arredores, que é uma sensibilidade, certo? É uma sensibilidade usando o córtex. Então, para eu conseguir ter consciência, eu preciso ter ativação do córtex. Gravem isso na cabeça de vocês. Então, isso aqui é basicamente um corte de bulbo, né? Dá para perceber as pirâmides aqui embaixo. Deixa eu mudar de cor rapidinho. Dá para perceber as pirâmides aqui embaixo. E o que interessa é vocês olharem onde não tem trato e via tem formação reticular. Então, a formação reticular bulbar é uma das mais importantes para a gente, porque é aí que a gente encontra as estruturas extremamente importantes, né? As mais importantes, na verdade, porque elas são necessárias para a vida. Centro respiratório, centro vasomotor. Tranquilo? Vamos dar também uma pincelada de como a integração, né, tronco encefálico córtex, através do tipo de via, ou seja, através do neurotransmissor que carrega aquela informação. Claramente a gente sabe, né, é sabido que neurônios, né, do sistema nervoso central, eles ficam difusos, né, eles ficam espalhados pelo tronco e pelo encéfalo. E isso significa que eu posso resgatar uma informação, por exemplo, através de uma via colinérgica, e eu posso fazer a ativação de alguma outra via através da serotonina. Então é uma via serotoninérgica. Tranquilo? Então, tenham noção, né, de que a gente consegue classificar essas vias, né, que ativam, que buscam, que levam, que trazem através dos seus neurotransmissores. Então, a primeira que a gente vai falar são as vias serotoninérgicas. As fibras serotoninérgicas, elas vão ter origem em uma estrutura denominada núcleos da RAF. Acho que isso aqui está pequeno, eu vou aumentar. Ela tem origem nos núcleos da RAF. E é lá que ocorre a produção da serotonina, certo? Essas fibras, se vocês perceberem, né, na imagem que eu coloquei para vocês no material de apoio, elas são projetadas para várias áreas. E essas áreas vão envolver córtex, ou seja, é a serotonina que vai ativar, por exemplo, alguma área cortical, se projeta para o hipotálamo e para o sistema límbico. Então ela consegue fazer a integração dessas três áreas, ou seja, córtex, hipotálamo e sistema límbico, com o tronco encefálico, com a formação reticular. Ou seja, eu consigo ativar essas áreas através da formação reticular para que ela atue, né, para que ela faça o seu papel. Então, em virtude, né, das áreas que ela se projeta, ou seja, quem ela liga, essas vias vão estar relacionadas no ciclo vigília-sono, ou seja, eu estou usando minha formação reticular para ativar meu encéfalo. Nos comportamentos, né? Então, emoção, o comportamento que a pessoa tem, a atividade sexual, o controle da afecção, ou seja, da afetividade que aquela pessoa tem com outra. Tudo que toca o sistema límbico, emoção, memória, vai ser regido por essas vias. E, como um adendo aí, né, interessante, as vias serotoninérgicas, elas estão relacionadas
com a regulação da via da analgesia. Então, com serotonina, eu consigo fazer a ativação da via da analgesia. Pensem, por exemplo, generalizando, tá? Por que mulher gosta de chocolate quando ela tá em período de TPM? Porque ela tá num momento de estresse físico e metabólico, hormonal, né? Tá rolando um bocado de coisa nova, não nova, né? Mas que acontece de tempos em tempos e agride, entre aspas, esse corpo. Então ela come o chocolate e se sente melhor emocionalmente, fisicamente, porque eu ativo a via da analgesia. A via da analgesia, né, a analgesia em si, ela não necessariamente precisa ser para dor física, para dor fisiológica. Pode ser uma dor psíquica também. Então, a serotonina, por exemplo, alguns antidepressivos, eles são inibidores da recaptação de serotonina. O que é isso? Eu tenho a serotonina e ela vai ser recaptada, ou seja, ela vai ser pegada e jogada fora, excretar ou transformá-la em algum metabólito. Quando eu impeço com que essa serotonina saia, eu mantenho o SNC cheio de serotonina. Portanto, eu faço a ativação das vias da analgesia e mantenho meu SARA ativo, que é o que eu vou falar mais tarde, e a pessoa, né, por exemplo, toma sertralina e consegue fazer a regulação da tristeza profunda que ela estava sentindo, por exemplo, no quadro de depressão. Então, alguns medicamentos, né, alguns antidepressivos vão fazer essa atuação, né, como inibidores da recaptação de serotonina, por conta da via da analgesia. Beleza. A próxima via que nós vamos tratar são as noradrenérgicas. Gente, noradrenérgica e norepinefrina, né, são a mesma coisa. Então, os neurônios noradrenérgicos, eles vão ter origem numa estrutura que chama locus ceruleus. Tem gente que chama de locus ceruleus, mas eu vou pelo latim, né? O mais certo é ceruleus. Essas fibras, né, essas vias, elas se projetam para todo o SNC de maneira geral, sobretudo para o córtex. Por quê? Porque essas vias, né, elas vão atuar como regulação do estado de alerta. Quando eu tenho noradrenalina funcionando e adrenalina, né, consequentemente, eu não tenho aquela reação de luta ou fuga, eu não preciso estar atento às minhas sensibilidades para eu não tomar uma decisão na loucura e acabar, sei lá, caindo num buraco quando eu estou correndo ou alguma coisa do tipo. Então, o aguçamento dos sentidos é dado por uma ativação excessiva, né? Entre aspas, uma maior ativação cortical, através das vias noradrenérgicas. Então, pelo fato dela se projetar para quase todo o SNC, eu consigo aumentar a resposta aos estímulos externos, eu consigo ter uma atenção seletiva, eu consigo ter um estado de vigília mais aguçado. Então, eu consigo fazer as atividades, né, com a maior precisão e rapidez, né? Só quando eu estou nesse estado extremamente vigil, né? Por exemplo, uma luta, fuga, e alguma coisa que te tira da sua zona de conforto, por exemplo. Estudar uma matéria nova, você está ativando as vias noradrenérgicas a te ajudar a aprender. E por isso, tirar você da zona de conforto, entra, né, a via noradrenérgica no processo de aprendizagem e de formação de memória. Outra coisa que é importante nas vias noradrenérgicas também, e que é extremamente interessante, é o papel dela na regulação do humor. Qual o momento em que você sente, né? Qual é a emoção que você sente quando você está com alguma coisa que dá medo, com alguma coisa que te tira da sua zona de conforto? Você fica ansioso, certo? Pensa você tendo que apresentar. Tudo bem que tem gente que tem facilidade com isso, mas a maioria tem problema em falar em público. Então imagina você tentando dar uma aula, dar uma palestra para 1000 pessoas. Você vai ficar ansioso, porque você tem medo daquilo, te tira do conforto. Então as vias noradrenérgicas conseguem, portanto, regular esse processo de ansiedade. Tranquilo? Existem, né, estudos que mostram a atuação dessas vias noradrenérgicas quando em ansiedade. Nós vamos tratar um pouco mais à frente, mais especificamente, né, quando a gente falar de emoção propriamente dita, mas as vias noradrenérgicas, elas têm alguma ligação com o processo de ansiedade enquanto doença psíquica. Por quê?
Essa doença psíquica, que é a ansiedade, nada mais nada menos é do que um medo por algo que não existe, ou seja, não tem objeto físico para eu sentir medo, mas eu sinto. Então, quando esse medo ultrapassa o âmbito de ter um objeto que você sente, você só sente medo, ou seja, você só sente ansiedade, gera um quadro clínico psíquico, certo? Psiquiátrico. As vias adrenérgicas, elas vão basicamente se misturar com as noradrenérgicas, mesmo porque você nunca fala noradrenalina sozinha. Você nunca fala adrenalina sozinha. É sempre vias noradrenérgicas e adrenérgicas, certo? Elas vão ser importantes, portanto, para fazer, né, a atividade do sistema nervoso autônomo. Então, ao passo que a noradrenalina ela pode estar mais ligada com o SNC, né? Ou seja, com o encéfalo e as conexões que o tronco faz com o encéfalo, as conexões que o encéfalo faz com a medula é por adrenalina em si, por epinefrina. Então, o sistema nervoso autônomo simpático, através da coluna lateral, né, os gânglios paravertebrais, e o sistema simpático do vago, por exemplo, que é um nervo que carrega isso para o corpo, vão carregar sob o neurotransmissor denominado adrenalina. A dopamina, eu tenho um local, né, que ele vai produzir essa dopamina em maior quantidade. 2 locais, na verdade. Eu vou ter a primeira, que é a substância negra, um componente do corpo estriado, certo? Pelas vias, né, denominadas nigroestriatais, que estão relacionadas com o movimento. Então, entendam a dopamina como um transmissor importante na movimentação, ou seja, na motricidade, por conta dessa conexão com a substância negra, que é onde é produzida, e a conexão da substância negra, né, ou seja, o corpo estriado, com o sistema, né, ou o circuito motor, que eu tanto falei com vocês nas últimas aulas, que é importante, certo? E outra seria a área tegmentar ventral, que é outra que vai fazer a produção de dopamina. Ao passo que a substância negra estava ligada com motricidade, a área tegmental ventral ela vai estar ligada com emoção e sensibilidade, porque ela vai entrar numa via denominada mesolímbica. E essa via mesolímbica, ela tem projeções que carregam, né, essa dopamina e carregam esses impulsos por conta desse neurotransmissor referentes à recompensa, a prazer. Por isso que dopamina é um hormônio, um dos hormônios da felicidade, porque ela ativa a via do sistema de recompensa, a via que te faz sentir prazer por alguma coisa. Então, quando você come chocolate, por exemplo, é cientificamente provado que tem uma liberação de dopamina, portanto, o chocolate te faz mais feliz, certo? Por conta da via mesolímbica, uma via dopaminérgica, que se inicia, né, que pega a dopamina produzida pela área tegmentar ventral, certo? Qual a projeção dessa dopamina? Para onde ela vai para fazer isso, né? Ela tem, pela via nigroestriatal, conexões para o controle dessa atividade motora, ou seja, corpo estriado para o córtex, sobretudo M1, certo? Motora primária e a pré-motora, por conta do meu plano motor, né? Vocês lembram do plano motor? E a segunda via vai para o núcleo accumbens, que é um núcleo da base, mas o objetivo todo, né, o final dele é o córtex pré-frontal, que é onde eu vou conseguir realizar, né, onde é produzida a emoção de prazer, de felicidade do sistema de recompensa do encéfalo. As vias estaminérgicas, elas estão ligadas a um núcleo denominado túbero mamilar. Só que eu não vou nem escrever porque ele não é muito lembrado. As vias estaminérgicas, de maneira geral, elas não são muito lembradas, a não ser pelo SARA. O que são esses neurônios estaminérgicos? Eles vão se projetar para quase todo o córtex, se não todo o córtex. Por quê? Além da serotonina, a histamina também é importante para ativar esse encéfalo, de maneira geral.
através do SARA, S-A-R-A, Sistema Ativador Reticular Ascendente, que vai regular o quanto o meu córtex está ativado. Então pensem no SARA como um terminal, né? Um disjuntor, por exemplo. Então eu vou vir aqui com a minha medula, trazendo minhas sensibilidades, levando minha motricidade. Aqui no tronco encefálico, na formação reticular, eu tenho uma estrutura denominada SARA. E ela vai conectar com o encéfalo, certo? Qual que é a função desse SARA, então? Ele vai permitir a passagem do impulso sensitivo, por exemplo, quando ele está ativado pela histamina ou pela serotonina. O SARA, especificamente, está mais ligado à histamina, né, por assim dizer. Ou então, ela vai fazer a ativação novamente do SARA para pegar uma motricidade, por exemplo, e jogar de volta para a medula. Então, o SARA regula o quanto a área cortical está ativa para responder àquele estímulo. O SARA, portanto, vai ser responsável pelo ciclo vigília-sono. Quando você está dormindo, você sente alguma coisa? Não, a não ser que você acorde, né? Então, você está parado, completamente parado, sem fazer nada. E aí você não se move, porque você está inibido, eu estou inibindo, né? O SARA está desativado quando eu estou no meu ciclo de sono. Quando eu acordo, eu estou em vigília. E aí meu cérebro é capaz de ativar seu metabolismo, deixar as áreas, né, eletricamente permissíveis para os impulsos que vão sair ou entrar. A mesma coisa acontece com o sensitivo, né? Apesar de você ficar parado, você também não responde. Quando você está dormindo, a pessoa, você pode chamar a pessoa que ela não vai acordar, dependendo do quanto o sono dela é pesado, certo? Então, as vias dopaminérgicas estão relacionadas com isso. E se vocês perceberem, a histamina, ela está ao contrário, né, da serotonina, que ela é ativadora. A histamina ela está mais relacionada com a atuação do SARA, né, para a regulação desse ciclo vigília-sono. Tranquilo? A histamina, se vocês lembrarem, né, correlacionarem um nome com outro, remédio para alergia é denominado antihistamínico, certo? Porque a histamina, além de ser um neurotransmissor importante para ativação cortical, ele também é um neurotransmissor importante para a ativação daquele processo de alergia como um todo, daquela inflamação local que produz a alergia. Então é por isso que quando você toma um Allegra, quando você toma um Histamin, que são antihistamínicos, você tem um efeito colateral de sonolência. Você degrada a histamina do corpo, como consequência você está induzindo o SARA a ficar desativado ou reduzir a sua ativação e você fica sonolento, certo? As vias colinérgicas vão ser as mais importantes para a gente, porque elas são vias fisiológicas. O sistema colinérgico ele tem a regulação mais violenta de todas as outras vias. Ele mantém as funções fisiológicas do corpo, é o SMA parasimpático que faz com que seu estômago funcione, com que seu intestino funcione, com que seu coração funcione normalmente sem acelerar, certo? Então, tudo isso é em função de via colinérgica. Os neurônios colinérgicos, eles vão estar em basicamente 2 lugares, que também não são muito importantes, mas como é uma via importante, eu vou falar para vocês. Então, eles estão distribuídos num núcleo denominado pedúnculo pontino e em um outro núcleo denominado basal de Maynard, que eu chamo só de Maynard. Esses 2 locais onde são produzidos a colina, né? A colina que vai ser da via colinérgica, a acetilcolina, certo? Então, que é esse pedúnculo pontino, vai ser responsável pela desativação, ou seja, pela inibição corporal de maneira geral. Então, ele é extremamente importante
para o sono do tipo REM, que é aquele que tem descanso, né? Então, ao passo que eu tô lá com a histamina cancelada para o meu SARA ficar inativo, eu vou ter a colina torando bem alta para que o meu pedúnculo pontino, né, essa região, consiga levar a desativação para o encéfalo. Então, eu deixo o metabolismo basal do encéfalo baixíssimo para eu dormir, certo? Já o núcleo de Maynard, ele é um dos componentes do SARA em si. Então, ele vai ter a manutenção fisiológica das áreas corticais. Enquanto uma acetilcolina estava relacionada com a desativação, o Maynard ele vai ter uma relação com a ativação fisiológica, certo? Não é como a adrenalina que ativa excessivamente. Ele ativa para que eu tenha uma progressão, ou seja, uma manutenção das minhas funções corticais. Então, eu não preciso lembrar meu cérebro de que eu preciso piscar, eu não preciso lembrar de respirar. Porque as vias colinérgicas estão fazendo a integração tronco com encéfalo, né, tronco cefálico com encéfalo, que produzem os movimentos autônomos e reflexos para a manutenção fisiológica do corpo de maneira geral. Certo? Então lembrem-se da colina como um neurotransmissor de fisiologia, um transmissor extremamente durável e extremamente útil para que você fique vivo, certo? Depois de entender essas vias e um pouco da funcionalidade delas, a gente vai entender qual a função dela propriamente dito. Primeiro de todo é o controle cortical. E esse vocês vão ter que entender a qualquer custo. Lembra lá que eu falei com vocês que o SARA funciona como uma conexão, como um porteiro? É isso que eu estou querendo dizer com controle cortical. O telencéfalo, ele tem atividade elétrica espontânea. Então ele não depende de ninguém para poder receber ou mandar impulsos, né? Ele mesmo consegue fazer isso. Ele não é como se fosse um músculo que espera a atividade elétrica de outro local para poder ativar. Porém, com o SARA, né, com essa conexão, eu sou capaz de modular a ativação dele. Ou seja, eu vou avisar para o meu telencéfalo, vou dormir, dá uma segurada aí, deixa eu dormir. Ou então, ativa aí, tem um brother ali querendo bater em nós precisamos correr muito rápido, certo? Então eu vou modular. A palavra é modular. Vocês vão usar isso daqui para frente muito. Por que modular? O que é um módulo? Um módulo é aquilo que você consegue modelar a sua necessidade, certo? Eu consigo mexer no quanto aquilo está ativo ou não. Tranquilo? Então, o controle cortical é esse. Eu tenho um local que faz inibição e outra que faz ativação. Geralmente no SNC eu trabalho com GABA e glutamato, né? GABA é o inibidor, glutamato é o ativador. E é justamente em virtude dessa ativação e desativação ou inibição que eu consigo ter consciência. Então, em virtude do controle cortical, é quem me permite ter nível de consciência. Vou comentar com vocês um pouco mais sobre consciência, nível e conceito, né? Um pouco mais à frente. Então, é em virtude disso. Então, vamos supor que o SARA, ele sendo um conjunto de fibras, né? Eu tenho noradrenalina, serotonina, histamina, colina no SARA. Todos esses neurotransmissores atuam no SARA. E eu tenho, basicamente, né, dois ramos, duas vertentes, entre aspas, né, para o SARA. Para fazer esse controle cortical. Eu tenho uma via dorsal, ou o ramo dorsal, que ele vai para o tálamo e projeta impulsos que ativam o córtex, certo? Então eu tenho o meu ramo dorsal, que ele leva, né, esses neurotransmissores até o tálamo,
E aí eles enviam novamente do tálamo para o córtex para ele receber aqueles impulsos que eu estava mandando antes. Já o ramo ventral, ele vai levar, né, as coisas direto para outra estrutura que é denominada hipotálamo, certo? Então eu não passo pelo tálamo, lembre de dorsal, tálamo, e ventral direto para o hipotálamo. Quando eu falo de SARO, estou falando de tronco encefálico, viu? E que com essas fibras, sobretudo as fibras estaminérgicas, eu ativo novamente o córtex. Só que dessa vez eu não passo pelo tálamo. Então o que você consegue perceber com essas duas vias? O tálamo é quem me dá a sensibilidade. É ele que recebe a maior parte das vias sensitivas do corpo. Então quando eu uso a via dorsal, eu estou utilizando o tálamo, né? Eu estou utilizando a estrutura do SARA para eu receber sensibilidade. Se eu inibir a minha via dorsal, eu me torno insensitivo. E se eu ir na ventral, eu passo pelo hipotálamo e subo para o córtex, sobretudo para a motricidade, certo? Para ativar as áreas do córtex responsáveis pela motricidade. Logo, se eu cortar isso aqui, consequentemente, eu não tenho a possibilidade da resposta, né? Ou seja, de responder aos estímulos. Então, aqui eu faço uma sensibilidade, eu recebo sensibilidade, e aqui eu tenho resposta a essa sensibilidade, certo? Ah, Otávio, o que acontece com a pessoa que perde as duas vias do SARA, ou seja, o SARA fica inativo? Ela se torna insensitiva e imóvel, né? Como é que é isso? O que é esse tipo de pessoa? Uma pessoa que ela tem, por exemplo, uma lesão de diencéfalo, que é o local onde recebe as sensibilidades e carrega as motricidades, né? Ou seja, onde se localiza o hipotálamo e tálamo, eu tenho aquela síndrome do encarcerado ou do encarceramento. Uma pessoa que ela não consegue utilizar o córtex dela, né, para o resto do corpo. Geralmente essa pessoa nem mexe os olhos, né? Então ela só está viva ali, sob a ajuda de aparelhos, presa dentro da cabeça dela. Ela consegue pensar, imaginar, mas ela não consegue sentir ou mover-se. Tranquilo? Outra coisa importante é o ciclo vigília-sono. O ciclo vigília-sono é quando eu estou acordado ou dormindo, certo? E dentro desse vigília-sono, tenho dois componentes importantes, que é o sono do tipo REM e o sono do tipo não REM. O que acontece? O SARA, ele ativado, ele vai aumentar o disparo de potencial de ação. Então, eu mantenho acordado. Caso ele esteja inibido, eu reduzo o disparo, né, a taxa de disparo de potencial de ação. Portanto, eu não vou responder àquela coisa. Eu estou desativando o córtex. É basicamente isso que está acontecendo. Então, quando vai chegando a noite, né, o período noturno, eu vou aumentando a minha quantidade de melatonina, certo? Como nós vimos na tutoria passada, nas passadas, né? E a partir disso, desse aumento de melatonina, eu vou fazendo uma carga, né? Eu vou pegar o meu SARA e vou inibindo ele, reduzindo a taxa de disparo de potencial de ação. E eu vou inibir esses neurônios, certo? Portanto, se eu inibir SARA, eu inibi córtex. E aí eu paro de fazer, né, de conseguir modular os núcleos talâmicos sensitivos e também os núcleos talâmicos responsáveis por carregar, né, da cápsula interna para carregar a motricidade. Se meu córtex não está ativo, eu não produzo motricidade. E se meu tálamo não está ativo, eu não sou capaz de sentir. Então eu durmo, certo? Qual que é a do sono REM e não REM? O sono REM, ele tem relação com o padrão, certo? Quando eu estou no sono REM, é quando eu tenho um padrão de vigília, né? Um padrão de ativação, de eletricidade, que parece quando eu estou acordado.
Ou seja, eu estou dormindo, mas a atividade elétrica do córtex, ela está como se eu estivesse acordado. Então, o sono REM é aquele que tem rápido movimento dos olhos, ou Rapid Eye Movements, que dá um nome, né, para essa fase. Por que eu mexo os olhos? Porque eu estou dormindo, então não posso mexer nenhuma outra coisa, certo? Isso aí é basicamente um quarto, na verdade, do sono. Então eu vou, a partir dessa ativação cortical, se meu córtex está ativado, eu consigo consolidar a memória e uma coisa que alguns gostam, outros não, que é sonhar. Então é nessa época, né, é nesse momento do sono que eu consigo ativar meu córtex e essa ativação de córtex me permite usar, né, essa memória que eu tenho para fazer sonhos, por exemplo. Então, até então, eu tinha a minha formação reticular inibida, né, pelo sono em si, né, pela inibição de SARA, e no sono REM eu vou ter uma ativação, né, pequena dos neurônios colinérgicos para eu conseguir manter o corpo acordado, porém com um padrão elétrico parecido como se eu tivesse, ou manter o corpo dormindo, mas como se eu tivesse com um padrão elétrico acordado, para que meu córtex esteja ativo, certo? O córtex ele não pode ficar muito tempo inativo. Quando fica inativo por muito tempo é morte cefálica. No sono não REM, que é 3/4 de 75% do sono, eu tenho inibição total de SARA, certo? Então, logo, no sono não REM, eu vou manter uma estase elétrica. Então, o córtex ele vai ficar em repouso, é aí que você descansa. Tranquilo? Você não sonha, você não faz nada, é quando você tem inativação total. Modulação da sensibilidade é o que eu já falei com vocês. Então, os tratos sensitivos eles vão passar pelo tálamo e quem regula o tálamo é o SARA. Se eu inibir esse sinal elétrico que carrega a sensibilidade, eu vou, consequentemente, impedir com que o córtex lá em cima interprete essa sensibilidade, certo? Então, ele modula os espinotalâmicos, sobretudo os laterais, na via da analgesia, por exemplo, que então eu sou incapaz de sentir, né, ter sensibilidade térmica e dolorosa. Tranquilo? Inibe também os núcleos responsáveis pelo fascículo gráfico uniforme, então você perde o tato, porque se você ficasse muito tempo parado, né, dormindo, você não quer ser acordado por alguém cutucando. E uma coisa interessante também, quando você fica sentado por muito tempo, você esquece que você está sentado. Você não sente a cadeira, por exemplo, nas suas costas, na sua perna. Por quê? Porque o SARA, ele vai entender, né, esse tato, a junção, né, do tato protopático, que é a pressão, e o tato epicrítico, que é entender que é uma cadeira. Ele pega isso, já que você está sentado há algum tempo, ele vai lá no SARA e fala, ó, pode parar de sentir esse trem aí, não vai fazer diferença para nós não, esse cara tá sentado aqui mó tempão. E aí você acostuma, certo? Você acostuma aquela sensibilidade. Por isso tem gente que acostuma com a dor. É quando você tem um estímulo álgico, mas o SARA se compromete em não deixar com que aquele estímulo chegue até a área somestésica e seja, consequentemente, né, interpretado. Controle do SNA. O SNA ele é integrado pelo hipotálamo, certo? Que é uma parte, né, vai fazer parte do sistema ativador e do sistema límbico. Então, como eu tenho projeções dessa formação reticular, ele consegue ativar ou desativar esse sistema. Então, eu posso ter manutenção da colina para atuação fisiológica, mas eu não quero atuação fisiológica quando eu estou dormindo, por exemplo. Eu não quero que meu estômago continue fazendo seu serviço, que meu intestino faça seu serviço, porque senão eu vou cagar nas calças enquanto eu estou dormindo, certo? Por isso que quando não é indicado você dormir logo após o almoço, mesmo que dá aquela vontadinha, porque senão você não vai utilizar aquele alimento, certo? Você não vai fazer o quilo, né? Entre aspas. Você não vai fazer a digestão correta daquilo que você acabou de comer. E por último,
o controle integrativo de reflexo, ou controle de reflexo. Então são aqueles locais, naquelas estruturas que eu falei com vocês, que estão, né, compostas, estão contidas, na verdade, dentro da formação reticular. A primeira delas é o centro do vômito. Então ela vai pegar a formação reticular bulbar e vai pegar os reflexos. E o vômito também, vou integrar ele aqui com deglutição. Tem esses dois reflexos de vômito e da deglutição. São duas áreas diferentes da formação reticular. Todos eles estão envolvidos em conectar as estruturas sensitivas com as estruturas motoras que envolvem o reflexo de vômito e o reflexo de deglutição. Como assim? Trigêmeo, glossofaríngeo, o próprio vago, que vai conectar, né, a sensibilidade da orofaringe e dos músculos da mastigação com a via sensitiva em si. Então eu consigo ter essa integração na formação reticular bulbar através desses locais, né, denominados centro do vômito e centro da deglutição. Próximo é o centro locomotor. O centro locomotor, ele está no mesencéfalo e ele comunica, né, os núcleos da medula com o circuito motor e vai fazer o movimento. Então, esse centro locomotor, ele está relacionado com o circuito motor que eu falei com vocês, né? Substância negra, corpo estriado, núcleos da base, para eu conseguir fazer aquele plano motor direitinho. E por último, mas não menos importante, o centro respiratório e o centro vasomotor. Um vai regular a respiração e o outro a pressão arterial, o batimento do coração, certo? Tudo utilizando a formação reticular, utilizando a sensibilidade quanto à frequência respiratória e cardíaca e a barorrecepção, né, que é de pressão, influenciando o hipotálamo e gerando uma motricidade, ou seja, uma resposta quanto àquela sensibilidade. Primeiro caso clínico de consciência, denominada coma. Um caso clínico de consciência cujo o problema é a ausência dessa consciência. Certo? O que é um coma, então? O coma é um quadro em que eu não consigo ativar o córtex, então eu tenho falha das formações reticulares, certo? Falha do SARA, de maneira geral. Então, o encéfalo desse cidadão ele é inútil quando ele está em coma, certo? Ele está lá isolado do resto do sistema nervoso central, certo? Então, o indivíduo não tem noção. O que é consciência? Ele perde noção de si e do meio. Então, quando o cara está em coma, ele não sabe que ele está em coma. Por isso que quando ocorre da pessoa acordar, né? Ela não sabe onde ela está. Ela não sabe o que aconteceu. Tranquilo? Ah, Otávio, por que acontece coma? Coma é de motivo variado. Muita coisa dá em coma, né? Termina em coma. Então, o intuito total da gente conseguir identificar um coma em si, o motivo disso ter acontecido, é única e exclusivamente para eu evitar transtornos no futuro. Como assim? Se eu tenho noção do que causou o coma, eu vou trabalhar, obviamente, para cessar aquele motivo. Mas eu também tenho que entender a etiologia desse coma para que eu consiga traçar uma linha entre o que eu consigo reverter e o que não. Então, se o cara chega lá com algum transtorno metabólico, ele chega em coma porque ele tomou, sei lá, ele foi bater veneno, um organo fosforado, no local, né, numa plantação, e aí ele acabou inalando isso em excesso, desmaiou, ficou com a frequência respiratória diminuída, cardíaca diminuída, entrou em coma, porque ele foi intoxicado. Um coma por intoxicação eu consegui reverter. Dou carvão ativado para o paciente, faço protocolo de reidratação e cesso o coma. Em algum momento ele vai acordar. Mas se o cara chega lá com uma lesão, ele quebrou o pescoço
E aí eu lesei, né, uma fratura de base de crânio, por exemplo, eu lesei o tronco encefálico, eu desconectei o meu córtex do, é, do resto do corpo, né, de maneira geral. Então, essa pessoa não tem como ela retornar. Então, é um processo irreversível que ela vai entrar em morte cefálica. Então, o coma a etiologia desse coma, desse segundo paciente, é irreversível. Portanto, não tem como eu fazer nada, certo? Então, esse coma, a gente vai caracterizar a etiologia dele em 3 tipos, basicamente. O primeiro tipo é em virtude de lesões supratentoriais. As lesões supratentoriais, elas estão acima da tenda do cerebelo, obviamente, né? Ou seja, eu pego telencéfalo e diencéfalo, e eu posso ter 2 tipos, né? Eu posso ter lesões destrutivas, por exemplo, um trauma, né? Um TCE, ou lesões isquêmicas, por exemplo, um infarto no tálamo, um infarto no telencéfalo. Tranquilo? E lesões expansivas, que vai ser hemorragia. Então o cara teve um TCE, mas não fraturou nada, mas lesou um componente arterial, e eu tenho um hematoma epidural, por exemplo, que é o que mais expande, né, por ser sangramento arterial, eu vou comprimir, é uma lesão expansiva, ela expande e comprime o encéfalo, consequentemente a pessoa vem entrar em coma. Neoplasia e abscesso são outros tipos dessas lesões supratentoriais do tipo expansiva. Então, tudo que vai no telencéfalo e diencéfalo, comprime ou mata, faz necrose dessas células, pode gerar um coma do tipo supratentorial. E etiologia supratentorial, né? O próximo é infratentorial. O que tem infratentorial? Tudo, né? Cerebelo, tronco cefálico e medula. Então, difícil é ter um coma em virtude de medula, né? Mas, em decorrência do cerebelo e do tronco, é possível. Então, abaixo da tenda do cerebelo, eu posso ter uma lesão destrutiva, né? Do tipo um infarto de tronco, uma isquemia daquela região e morte daquelas células, sobretudo das células da, da FR, né? Da formação reticular, nossa, sumiu da cabeça, da formação reticular, e como consequência da isquemia das células que compõem a formação reticular, eu entro em coma. Desmielinização dessas células também, eu entro em coma. Destruição do tronco encefálico de maneira geral, né, que é um TCE, então eu desconecto o tronco encefálico, entro em coma. E lesões compressivas, né, hemorragia de origem no cerebelo, neoplasia do próprio cerebelo, que vai aumentar e comprimir o tronco. Quando eu comprimo o tronco, eu entro em coma, certo? Abscesso cerebelar, aneurisma da artéria basilar, hemorragia nas meninges, tudo isso é capaz, né, infratentorialmente, de ter uma etiologia de coma. E por último, as generalizadas ou difusas. O que essas são? É qualquer problema que faz um desequilíbrio eletrolítico, um desequilíbrio metabólico, um aumento térmico ou alguma coisa que gera uma reação inflamatória infecciosa extremamente exacerbada. Então, tudo isso, por exemplo, a meningite pode deixar a pessoa em coma, que é um processo infecto-inflamatório. Um desequilíbrio eletrolítico, o cara não bebeu água e vive jogando sal dentro do corpo. Eu vou impedir a transmissão de impulsos elétricos, de impulsos nervosos, e consequentemente eu entro em coma, porque eu não consigo ter uma ativação, né? Não consigo transmitir impulso. Então tem que resolver o problema dele do sódio. Transtorno metabólico, o paciente que fica em acidose, né? Certa acidose diabética, que é uma acidose difícil de tratar, uma acidose lática para uma pessoa que está em desnutrição, entra em coma. Térmico, a pessoa que entra em coma por febre, né? Febre acima de 40 graus, mais de 42 graus, a pessoa vem a entrar em coma para resguardar, né? Tentar pegar esse corpo e jogar a temperatura dele lá embaixo, desativando ele. Então, de origem metabólica, né? Citando alguns: hipóxia, desnutrição, intoxicação, como por exemplo o organofosforato que eu falei anteriormente, e distúrbios ácido-base. Eletrolítico, desidratação, hiper ou hipoeletrólitos, sobretudo cálcio, sódio e potássio.
Térmica, quando eu estou em hipotermia, eu desativo o corpo, né? Porque ele não consegue mais continuar. E quando eu estou em hipertermia, eu desativo o corpo para ele tentar esfriar. E infecto inflamatório, sobretudo no que toca sistema nervoso central, encéfalo. Então, meningite, encefalite, encefalopatia e vasculite. Tranquilo? Como eu faço a avaliação do coma? No coma, como o paciente não responde, obviamente, porque ele está em coma, você tem que resolver sua vida com exame físico, certo? Você vai ter que fazer exame minucioso nesse paciente para você entender o que está acontecendo com ele. Então, o primeiro passo disso é você fazer o Glasgow, né? Antigamente a gente tinha um Glasgow que era de 3 a 15, atualmente a gente entrou com essa grau de atividade popular, né? A atividade popular que vai deixar o Glasgow de 1 a 15. Tranquilo? Então a primeira coisa que vocês vão observar no Glasgow é a abertura ocular. Se ele abre espontaneamente, 4. Ah, Otávio, o que é abrir espontaneamente? O cara que tá com o olho aberto, certo? Ele tá querendo enxergar as coisas, então ele tá com o olho aberto. Glasgow 4. Tá em estado fechado, e quando você grita ele, ô João, acorda aí. E ele vai e abre, Glasgow 3. Ah, isso significa que o paciente está dormindo? Não necessariamente. O paciente que está Glasgow 3 nesse aspecto, ele pode estar em estado torporoso, certo? Então o cara ele não entende muito bem o que está acontecendo, ele fecha o olho para tentar melhorar, ele está torporoso, ele está confuso mentalmente, né? Em confusão mental. E aí você pergunta, ei senhor, você está bem? Depois por exemplo, de um TCE, né? O idoso cai na rua, tá com o olho fechado para se recuperar. Você pergunta a ele, ei, você tá bem? Aí ele abre o olho. Glasgow 3 para abertura ocular. Estímulo de pressão. Você chega na pele dele e pressiona. E ele vai tentar olhar pressionando. Então, quando eu faço isso, chamei. Ô, irmão, não respondeu. Você vai lá e aperta. Dá um beliscãozinho, então aperta um pouco a pele dele. Aperta, né? Pega sua mão e comprime alguma estrutura. E aí ele vai abrir o olho só para olhar e depois fechar. Então isso é Glasgow 2. Uma pessoa que você precisa tocar para ela abrir o olho. E quando nenhuma dessas outras foi sanada, Glasgow 1 para abertura ocular. Abertura ocular também é chamada de AO. Então, um AO 1, o paciente não responde ao estímulo sonoro, não responde à pressão e mantém o olho fechado sempre, certo? Pode ser que ele tenha edema palpebral? Pode. Então, nesse caso, importante dizer isso. É meio tolo, né? Mas é importante dizer. Um paciente que você tem, por exemplo, a resposta verbal e a resposta ocular. Ambos você tem som. Se o paciente for surdo, ele tá Glasgow 2 direto? Claro que não. Você tem que entender o que está acontecendo primeiro, né? Então, isso aí, um paciente que é cego, ele vai abrir o olho para quê? Certo? Então, ele é Glasgow 1 direto? Não. Você tem que entender primeiro, né? O jeito que o paciente é, a clínica daquele paciente em específico, certo? Então, no caso dele ser surdo ou cego, por exemplo, ou ter algum motivo que impede ele de abrir o olho ou escutar, você vai colocar não avaliado, ou seja, não é possível avaliar. Resposta verbal é exatamente isso que vocês entendem como resposta verbal. Ele vai falar alguma coisa. Quando ele está conversando normal, né, você pergunta, ele responde, vocês têm um diálogo orientado. Então, Glasgow 5 para a resposta verbal. Quando você pergunta uma coisa e ele não responde direito, ou você mora onde? Ah, eu sou Otávio e eu gosto de café. Então, não tem nada a ver. Confusão mental, Glasgow 4 para a resposta verbal. Verbaliza palavras soltas no Glasgow 3. Então, ele tá como se fosse grunhindo alguma coisa, né? Falando, não sei o que, é difícil. E sem noção nenhuma, certo? Sem lógica entre uma palavra e outra. Tranquilo? Então, ele verbaliza palavras soltas. Flauta, papel.
vaso, certo? Glasgow 3. Verbaliza em forma de som. Paciente que é mudo é Glasgow 2? Claro que não. Não é possível avaliar, certo? Quando ele verbaliza com som, ou seja, você pergunta, você tá bem? Ele tenta responder, mas não consegue, Glasgow 2, certo? E, por último, se ele não responde, ele é Glasgow 1, indicando que ele não tá escutando você ou não consegue falar. Por último, resposta motora. Quando ele obedece comando, ó, levanta o braço, levanta a perna, empurra minha mão. Obedece comando Glasgow 6 para a resposta motora. Quando ele não responde ao seu comando, mas quando você, por exemplo, faz um estímulo doloroso na perna, ele levanta a perna. Então ele localiza o estímulo, certo? Ele vai lá, entende que você está pressionando naquele lugar. Então se você aperta o braço, ele vai lá e levanta o braço para tentar fugir disso. Glasgow 5. Quando tem uma flexão ou com uma flexão normal, ou seja, um padrão que não localiza o estímulo, mas faz resposta, Glasgow 4. Então você aperta o braço e levanta a perna, certo? Ao estímulo doloroso. Quando eu tenho o padrão de decorticação, eu tenho flexão, certo? Então, o cara que faz o estímulo doloroso e ele vai com os dois braços, né, as duas pernas, fletindo, fazendo padrão de flexão, é um padrão de decorticação. Ao passo que, quando eu tenho, e Glasgow 3, quando eu tenho descerebração, é o contrário. Então, padrão de extensão, ou seja, musculatura estendida, Glasgow 2, ao estímulo doloroso. Então, eu fui lá, apertei o paciente para sentir dor, né, com alguma coisa pontiaguda, obviamente sem lesar o paciente, e ele teve um padrão extensor, Glasgow 2. E por último, se ele não responde, ele é Glasgow 1. Paciente que é tetraplégico, vou testar? Claro que não. Não avaliado, certo? Bom senso, viu, gente? Na hora de fazer Glasgow, bom senso. Então, até aqui, o máximo do Glasgow que a gente conseguia é 15, certo? Pegando 5 com 6 e 4, o Glasgow máximo que eu consigo é 15. E o mínimo que eu consigo é 1, 1 e 1. Portanto, o mínimo é Glasgow 3. Cada um deles, ó, 13 a 15, é um trauma leve, 9 a 12 moderado e grave, 3 a 8. Então, isso aqui é bastante usado na hora de atendimento, pronto atendimento. Agora, qual que é a coisa que me permite o reflexo mais básico do ser humano, que é o mais simples e mais pré-histórico da face da Terra? Atividade atividade pupilar. Então eu vou fazer reflexo fotomotor no paciente. Vou levar lá a minha lanterninha, vou fazer o meu reflexo fotomotor. Se um olho só responde, tiro um ponto. Então eu fico com Glasgow 2. Se nenhum dos dois responde, Glasgow 1, porque eu pego e retiro 2. Tranquilo? Mas se eu respondo bilateralmente, 0. O paciente que está Glasgow 1, muito provavelmente ele está em protocolo de morte cefálica. Beleza? Então, o Glasgow é a primeira parte de um protocolo de morte cefálica, por exemplo, e de avaliação de paciente em coma. A pupila, ela é extremamente importante porque ela é o primórdio, né? Um dos primeiros reflexos que a gente pensa, o mais básico do básico. Então, a análise pupilar, ela é importante para a gente entender o que está acontecendo com o paciente. Tranquilo? Se ela está normal e com reflexo fotomotor, paciente fora do coma, paciente tranquilo, certo? Sem neurose. Se o paciente está com as pupilas extremamente fechadas, né? Estão em miose, mas o RFM, o reflexo fotomotor, ele é positivo,
eu provavelmente tenho alguma disfunção diencefálica, que é um dos centros integradores, né, de reflexo, e ou então algum tipo de problema metabólico, ou seja, eu tenho uma acidose, eu tenho uma alcalose, alguma coisa ali que faz minha pupila estar desse jeito. Então, se o paciente chegou e não tem distúrbio metabólico, com essa pupila e reflexo positivo dos dois lados, lesão de diencéfalo. Se eu tenho reflexo fotomotor positivo, porém uma maior que a outra, eu vou ter essa pupila de Claude-Horner, que é síndrome de Horner. Vocês lembram lá? Síndrome de Horner. Geralmente lesão de bulbo. Tranquilo? Se eu tenho uma pupila que ela tá estática, ou seja, ela não responde ao reflexo fotomotor, e ela tá um pouco miótica, ou seja, tá um pouco contraída, é característica de lesão de mesencéfalo. Mesencéfalo é o local integrador desses reflexos, né? Uma vez que eu tenho saindo dele o terceiro nervo. Então, se eu tenho problema no mesencéfalo, eu não tenho reflexo fotomotor. Quando minha pupila ela está sem reflexo e grandona, e extremamente grande, eu tenho uma pupila de teto de mesencéfalo, que é quando eu não consigo fazer a contração dessa pupila no jeito normal. Eu tenho abolição do sistema nervoso simpático, né, sob a forma do que passa, na verdade, né, pelo teto do mesencéfalo, certo? Então, grandona e não responde. Se eu tenho a pupila extremamente pequena e sem reflexo, lesão de ponte, que é por onde passa o sistema nervoso do tipo simpático. Então, eu tenho uma lesão de simpático bilateralmente, né, na ponte. Uma lesão de ponte me dá uma pupila pontina, uma pupila pequenininha. E por último, uma pupila de hérnia de Uncus. Quando eu pego o Uncus e hernio ele, aperto o meu terceiro nervo, eu vou fazer a abolição do parasimpático e do controle daquele nervo. Então, eu vou ter uma pupila enorme com um reflexo fotomotor negativo nessa pupila. Tranquilo? Pupila de hérnia de Uncus, compressão de terceiro. Outra coisa que é interessante você analisar, né, antes de tudo, é a fundoscopia. Um exame oftalmoscópio, né, de fundo de olho, ele vai falar para mim se eu tenho presença de hipertensão intracraniana, de algum tipo de hemorragia dentro do olho ou algum problema na retina, que pode significar para mim alguma abolição do reflexo fotomotor, por exemplo. Se eu não consigo captar a luz na retina, esse paciente não consegue responder. Então, se eu não fizer uma oftalmoscopia, por exemplo, uma fundoscopia, eu não consigo ver, eu não consigo entender. Eu classifico esse paciente errado. Se ele não responde, eu já tiro um do Glasgow dele, mas eu posso tirar isso errado se eu não fizer uma fundoscopia. Então, a fundoscopia ela é essencial durante a avaliação de coma. Ainda nisso, a gente vai entender, né, a prova calórica novamente. Qual que é a da prova calórica? Vocês lembram lá que quando eu estimulo um lado, ele olha com água fria? Então, um paciente que tem prova calórica boa, né, prova calórica satisfatória, ele vai olhar na água fria para o lado estimulado. Eu crio correntes de convecção que fazem os meus olhos olharem para o vestíbulo, né, para o sistema vestibular que está sendo ativado com essa corrente convectiva, como se eu estivesse girando minha cabeça, certo? Então ele simula como se eu estivesse girando minha cabeça. Quando eu coloco no outro lado, ele olha para o outro lado. Quando eu coloco dos dois lados, ele olha para baixo. E quando eu troco para água quente, tudo fica o contrário. Então, em vez de olhar para baixo, eu olho para cima. Em vez de olhar para o lado estimulado, eu olho para o lado contrário. Não respondi ao estímulo da prova calórica negativa, significa que aquele paciente está sem outro reflexo que é extremamente básico, que é do olho, né? Então, um reflexo que está abolido, um reflexo óculo-cefálico dessa vez, não é vestíbulo cefálico, é óculo, não é vestíbulo ocular, é reflexo óculo-cefálico. Se ele está abolido, eu tenho um córtex, né? Eu tenho um encéfalo disfuncional. Pode significar uma morte cefálica.
Tranquilo? Agora, se eu tenho um olho que responde sozinho, ou seja, um olhar não conjugado, eu posso ter uma lesão de fascículo longitudinal medial. Tranquilo? Mas isso aí vocês estão careca de saber. Outra coisa que é interessante são os ritmos respiratórios. Os ritmos respiratórios, eles vão dizer para mim onde que está o problema, certo? As que mais são interessantes para a gente, né, são a apneustica e a atáxica, sobretudo a atáxica, que vão significar disfunções bulbares, certo? Então, respirações que eu estou afetando o meu centro vaso, ou meu centro respiratório, que é uma formação reticular do bulbo, certo? A Cheyne-Stokes tem uma patologia dela, né? E a hiperventilação geralmente é de origem metabólica. Beleza? Outros reflexos que eu posso testar também é o córneo palpebral, né? Que eu tenho uma aferência pelo trigêmeo e uma eferência pelo sétimo, que é o facial, de fechar o olho quando alguma coisa encosta nele, e que faz a conexão lá na área tectal. Então eu estou testando quinto, ponte, estou testando a área tectal, ou seja, mesencéfalo, e ponte de novo. Então eu estou testando a integração do reflexo, né? Ou seja, eu estou testando se as estruturas do tronco encefálico estão íntegras. E também tem outro teste para verificar, né, o reflexo óculo-cefálico, que é a manobra dos olhos de boneca, que é basicamente você virar a cabeça do paciente, né, como se fosse simulando, entre aspas, né, uma raumagem, uma prova calórica, que quando o cara, né, o paciente, ele tem o movimento do olho, não retorna, como se fosse o olho sacádico do paciente lá em raumagem. Não confunde com raumagem, não é raumagem. Raumagem é reflexo óculo vestibular, esse é o óculo cefálico. Quando o cérebro dele não consegue responder, né, colocar o olho na posição reta de novo, eu vou ter provavelmente uma morte cefálica. Então, se eu tenho abolição do movimento ocular, tanto isolado quanto conjugado, eu tenho uma manobra dos olhos de boneca negativa, que pode significar uma morte cefálica. E por último, protocolo de morte encefálica. Gente, o que é morte encefálica? Morte cefálica é um quadro irreversível que eu perco as funções do encéfalo e do tronco. Tranquilo? É a morte, é o cara que morreu. Mas, quando eu tenho morte encefálica, os outros sistemas, eles podem ser mantidos vivos por conta de apoio. Então, o cara tá lá conectado no respirador, tá conectado no marca-passo. Então, eu consigo manter o coração e o pulmão daquele cara funcionando. Só que ele não tem mais consciência, ele morreu, certo? Quais os critérios para eu colocar esse paciente no protocolo de morte encefálica? Claramente, eu preciso de critérios, eu preciso de um protocolo para que eu não classifique aquele paciente que está em coma, mas está vivo, como morte cefálica e enterra o cara, e aí depois, pelo susto, ele acorda lá dentro do caixão e morre por falta de oxigênio, certo? Então, para evitar qualquer transtorno, eu tenho critérios extremamente rígidos. Primeiro de todo, é uma escala de Glasgow 3 ou menor que 3, certo? Então, ela tem que ser 3 ou menor que 3. Faz uma vez, refaz essa escala de Glasgow para eu ter certeza de que esse paciente mantém o Glasgow 3 ou abaixo de 3 e não melhorou. Ele não estava 3 e depois 4. Ele não estava 2 e depois 3. Ele não melhorou. Ele manteve 3, 2 ou 1. Certo? Então, ele continua com a escala de Glasgow que condiz com coma. Testo também todos aqueles reflexos que eu falei com vocês. Então, eu testo o córneo palpebral, testo os olhos de boneca, faço prova calórica, para eu verificar todos os reflexos, né? Eu faço o reflexo fotomotor, o corneano, testo o reflexo de vômito, todos esses, para eu ter certeza de que o tronco encefálico daquele paciente ele está lesado, certo? Ele não está funcionando. Observa o padrão respiratório dele. Geralmente, se o cara está com padrão atáxico ou apnêutico, ou seja, se ele não está respirando no apnêutico, ou se ele está respirando de uma maneira ilógica, que é o atáxico,
ele provavelmente, né, está sendo sustentado pelos aparelhos e vai ser aí que ele está entrando ou entrou em morte cefálica. E por último, os exames complementares que eu tenho que pedir, né? Obviamente, quando o cara chega no pronto-socorro com coma, ele vai ter uma análise, né? Então o cara estava com coma, ele chegou no pronto-socorro. A primeira coisa que os caras vão fazer com uma pessoa em coma é exame de sangue e exame de imagem. Qual é o exame de imagem? TC de crânio e ressonância magnética do encéfalo. Então, ele já chega lá e já pede uma TC e uma RM para ele. Então, eu não vou ter que repetir esse exame de novo. O objetivo desses exames é entender a etiologia do coma. Beleza? Entender a etiologia do coma. Verifiquei que esse paciente não tem hipotermia, não está intoxicado, não está sob o efeito de drogas sedativas, não está com anestesia, ou seja, drogas que bloqueiam a junção neuromuscular. Não tem problema de eletrólito, não tem problema ácido base e não está em crise de hormônio, nenhuma das opções anteriores que eu pensei em etiologia de coma geral tá fluindo. Então eu vou ter que achar alguma etiologia na TC de crânio. Testei os reflexos, estão todos ausentes, os reflexos do bulbo, os reflexos do tronco encefálico de maneira geral, tá caindo a pressão, a saturação dele, tá caindo a pressão de CO2, continua a avaliação. E aí eu peço os exames complementares. Quais exames complementares? Eu posso fazer 3. O primeiro deles é um EECG, um eletroencefalograma, que ele vai medir a apresentação elétrica do encéfalo. Então, se eu estou acordado, se eu estou fluindo, o eletroencefalograma vai mostrar para mim um padrão assim, ó, certo? Impulso, não impulso, impulso, não impulso, impulso, não impulso. Agora, se o cara tá em coma, ele vai ter um ISO elétrico. Então, o ECG dele vai vir assim, paradinho, certo? Indica para mim que o encéfalo, que o cérebro não está funcionando. Faço também um Doppler transcraniano, lembrando que eu preciso de 2 desses exames para fechar o diagnóstico de morte cefálica. Então eu posso fazer Doppler transcraniano, que mostra para mim todo Doppler, né? O objetivo dele é ver o fluxo sanguíneo. Então se eu faço um Doppler transcraniano e vejo que em algum local do crânio eu tenho um fluxo sanguíneo reduzido ou turbulento, esse paciente pode ter acabado de ter um AVC e é por isso que ele está com esse coma, né? Então eu vejo que o fluxo sanguíneo para o encéfalo está reduzido, que confirma a morte encefálica. E por último, a arteriografia dos vasos do encéfalo. Então eu vou fazer uma injeção de contraste, certo? Na carótida ou em qualquer outro lugar. Obviamente com cuidado, né? Está se tratando de uma artéria. E eu vou fazer raios, né? Chapas daquele paciente. Então eu vou ver se tem alguma oclusão de artéria, né? E se eu consigo determinar um vaso que está vazando ou que está ocludido, que não consegue nutrir o encéfalo. Então são 3 exames, né? 3 possibilidades interessantes que eu peço e eu preciso de 2 deles para fechar um diagnóstico de morte cefálica. Tranquilo? Por último, é o protocolo em si, né? Então, eu preciso tecer as hipóteses diagnósticas. Igual eu falei lá do início, o paciente chega com coma para você, você tem que ver a etiologia daquele coma. Se tiver alguém com ele, pergunta o que aconteceu, se ele caiu, se ele teve algum problema, né? Parou de mexer a boca, parou de mexer as mãos antes, teve uma crise convulsiva, comeu alguma coisa, estava batendo veneno, teve contato com alguma coisa. Tranquilo? Pergunta tudo isso. Obviamente, se o paciente chegar sozinho, você vai perguntar para o médico do SAMU que trouxe ele, ó, o que aconteceu. Caso contrário, parte para o exame clínico direto, porque você não vai ter nada no paciente que está desacordado, né? Exclui qualquer possibilidade disso ser reversível. Faz exame de sangue, vê se não é disfunção de eletrólito, verifica a temperatura, vê se não é hipotermia ou hipertermia, verifica a disfunção metabólica, vê se esse paciente não era diabético, não tinha algum problema metabólico de disfunção de enzima.
vê tudo, certo? O paciente, então, a partir do momento que você exclui causas reversíveis, então você sabe que é irreversível, uma lesão encefálica, por exemplo, ele vai entrar no período de observação que geralmente dura 6 horas, né? Então, se eu fico 6 horas com um paciente que não melhora o coma e faço os exames confirmatórios, faço a TC de crânio, a ressonância magnética, um eletroencefalograma que está isoelétrico, faço uma arteriografia que verifica que o fluxo sanguíneo está parado, faço um Doppler transcraniano e verifico que o fluxo sanguíneo está reduzido, parto então com o exame confirmatório para declarar a morte cefálica. Caso eu não tenha esses exames, mas eu tenho uma causa, ou seja, o paciente teve um acidente de moto, bateu com a cabeça e desde então está desacordado. Eu vou, obviamente, pedir a TC e a ressonância magnética, mas eu não preciso de exame confirmatório. Depois de 12 horas, se ele não apresentar melhora, eu já posso declarar a morte cefálica. Agora, se depois de um dia ele permanecer em coma, com Glasgow 3 ou inferior, e mesmo eu não ter estabelecido a causa, é um idoso que chegou lá e ninguém estava na casa para entender o que aconteceu, não tem sinal de trauma, depois de 24 horas sem resposta e Glasgow 3 ou menos, eu posso declarar morte cefálica. Tranquilo? Durante esse período de 6, 12 ou 24 horas, pelo menos 2 médicos, sobretudo que sejam, né, neurologistas, neurocirurgiões ou intensivistas, que entendam o que estão fazendo, 2 deles que não têm contato um com o outro, certo? Que não sabe quem é a equipe ou os parentes do paciente, vão fazer a avaliação do Glasgow e a avaliação de reflexos de novo. Eles vão fazer a avaliação clínica do exame de novo, 2 vezes, pedir mais exames caso necessário. Então, são 2 médicos que são responsáveis por isso. Entre uma consulta não, né? Entre uma avaliação e outra desse paciente, tem que ter um intervalo de pelo menos 1 hora. E esse cara, como eu falei, ele tem que ter treinamento especializado para morte cefálica, certo? 2 pontos que é importante ressaltar aqui em coma é, primeiro de tudo, nível de consciência e conteúdo de consciência, que é o que eu falei com vocês anteriormente, e algumas síndromes que simulam o coma, né? A mais famosa delas é a síndrome do encarceramento, ou locked in, que é a síndrome que o paciente está irresponsivo a qualquer estímulo externo, mas ele tem atividade cortical. Então, na hora que você fizer um eletroencefalograma dele, ele não vai estar isoelétrico, ele vai estar com algum padrão de ativação. Então, é como se ele estivesse dormindo por um tempão, é como se ele estivesse vegetando. Então, tetraplegia, plegia de nervo craniano, paciente irresponsível, sensibilidade e motricidade, penso em coma. Porém, quando eu faço um eletroencefalograma, eu verifico que esse paciente está responsivo, certo? E ele não tem nenhuma alteração, tomografia ou ressonância magnética, por exemplo. Ele está íntegro, certo? Ele pode ter tido, por exemplo, uma lesão de diencéfalo, uma lesão metabólica de diencéfalo. Mas ele continua com atividade elétrica, ele só não tem consciência, certo? É como se ele estivesse comatoso, vegetando para sempre, né, basicamente. É difícil um locked-in voltar, né, da síndrome. Por isso que é uma síndrome. E por último, nível de consciência e conteúdo de consciência. Nível de consciência, gente, é Glasgow, é responsabilidade, é estadiar o paciente de acordo com o que eu faço com ele. Se eu faço o estímulo e ele responde de alguma forma, ele tem consciência, tem noção de si ou do que está ao seu redor. E conteúdo de consciência é quem a pessoa é personalidade, certo? Se ele prefere isso ou aquilo, se ele tem opinião disso, se ele decide, né, de acordo com o que ele sabe, né, com o intrínseco, o inato dele ou da experiência, decidir o que é melhor para ele, isso é conteúdo de consciência. Não coloca consciência sozinho, certo? Ah, ele está com distúrbio de consciência. Por quê? Ele é um distúrbio de conteúdo de consciência? É uma questão de psiquiatra e psicólogo? Ou é uma questão de neurologista, neurocirurgião, de nível de consciência, certo? Coloquem o que vocês querem dizer disso. Nível de consciência, quem resolve? Neurologista, neurocirurgião, certo?
intensivista. Quem resolve conteúdo de consciência, problema de conteúdo de consciência psiquiátrica é psicólogo, pedagogo. Tranquilo? Beleza, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido interessante para vocês. Particularmente é uma aula que é excelente. É bastante clínica, né? Então, muito boa. Então, precisando de mim, tamo aí. E até a próxima.